Caros alunos, essa aqui é a parte 2 do capítulo 20 da aula 7, né? Que a gente acabou aqui, né? Nos símios, né? A gente falou de grado, né? A gente primeiro falou do grado 1. Grado 1 seria os primeiros hominídeos. O grado 2 seria os símios bípedes da savana. Aí agora é o grado 3. O grado 3 seria os símios bípedes da savana tardios, que seria o grupo dos australopithecus robustos. Seria a superespécie, né? Alguns chamam de parantropos, né? E a gente falou de alguns crânios importantes, são parantropos robustos, né? Entre 1,5 a 2 milhões de anos, que foi encontrado na África do Sul. E depois a gente tem o Bosei, né? Que é de 1,7 milhões de anos e que foi encontrado por Richard Leakey e o H. Mutua, no Quênia, Cubifora. E depois, Paranthropus etiópicos, de 2,5 milhões de anos, ou seja, mais antigo, né, do que os outros robustos, foi encontrado no Quênia também, no Lago de Turkana. E, bom, aqui eu tenho um desses livros, né, antigos, né, de que mostra, né, o homem pré-histórico e fala sobre os pré-homens africanos, né? Eu acho bem interessante porque são reconstruções do que a gente sabia nessa época, assim, por volta de, sei lá, 1970, 1980, né? A gente já sabe que tem os Australopithecus, né? A gente já sabe que tem dois tipos de Australopithecus. Então, nessa construção aqui, a robustas mandíbulas, né? Uma face achatada, os Australopithecus robustos, né? Ou Paranthropus, né? Então, essa é a reconstrução, né? Então, ó, ele fala, quem que foi o ancestral dos homens? Ou eles seriam? Até agora não se pode garantir, mas há cerca de 1 milhão de anos da África parece ser o primeiro ter evoluído e dado uma espécie humana. Outro, talvez vegetariano, desapareceu. Então aqui estamos os Australopithecus buzzei, né? É esse crânio aqui em cima, né? O Paranthropus buzzei, encontrado pelo Leakey e Mutua, né? E aqui está em cores, né? Então esse aqui em preto e branco e em cores, né? Esse é o fóssil que a gente tem. Esse aqui é o Australopithecus etiópicos, né, achado pelo Alan Walker em 1985. Ele é extremamente robusto, né, mas ele tem algumas diferenças, né, de que o principal é de que a face do Bosei é chata e o do Etiópicos ela projeta para frente. Agora aqui a gente tem o Australopithecus robustus e o Australopithecus africanos, né, e esse crânio, né, essa mandíbula aqui está quebrada, né, então por isso que ela parece meio grossa aqui, porque ela quebrou aqui, né. Então, concentre mais nesse lado aqui. Então, veja, incisivos e caninos pequenos, né? E molares e premolares, né? Grandes. E os premolares são molariformes, né? E no caso do robustos é ainda mais molariforme, tá bom? Então, e veja, olha o tamanho desse molar aqui, né? Compare com esse molar aqui, né? Ele é muito maior, tá? E a mandíbula também é muito maior. Então, eles estavam fazendo alguma coisa diferente, né, com as mandíbulas do que comparado com a gente e com o chimpanzé, né? E se a gente se lembrar dessa figura, aqui a gente tem a anatomia da mastigação, né? E o chimpanzé, ele tem três vezes mais músculo do que a gente, né? O dobro ao triplo, né? E principalmente o macetérico maior, né? Mas o temporal também é maior e mais profundo, né? O nosso temporal é bem superficial, porque a gente tem um crânio bem grande e redondo, né? Então o temporal se espalha nessa superfície, né? E no chimpanzé ele é grosso, né? Porque tem um buracão no arco zigomático para ele passar, né?
e o Master também é bem maior, né? E mexe com uma mandíbula muito maior também. Agora, quando a gente compara com os australopithecus, você ainda tem mais músculo, ainda mais masseter e um arco cigomático bem largo e uma musculatura bem grossa, né? Então, normalmente, a gente calcula quando o chimpanzé tem 3 vezes a musculatura que a gente tem, o Australopithecus tinha 4 vezes a musculatura, tá? É, e aqui são os crânios, né, do Australopithecus e do Paranthropus, né? É o Australopithecus ah, africanos, a forma grácil em cima, e o Australopithecus robusto, a forma embaixo, né? E aqui são as reconstruções. Eu gosto das reconstruções, porque era o máximo que a gente tinha de conhecimento na época, né? Então aqui seriam os robustos, o macho e uma fêmea, né? E media 1,5 m e pesava 70 quilos, né? Na verdade, a gente estima hoje em dia de que ele também era um pouquinho menor. O crânio era maior, né? Mas o corpo não era assim mais tão robusto, né? E aqui a gente tem o Australopithecus africanos, né? Os Australopithecus africanos têm um crânio mais leve, o osso projeta mais. Então, o macho, uma fêmea e o filhote, né? Todos eles comendo carne, as tampas, né? E aqui fala Dart, Broom, Robinson e Leakey, né? Trabalhando, né, nesses fósseis. Quem fez essa arte foi o Jay Martens, que um, é um artista que eu gosto bastante, né? Agora, aqui a gente tem uns australopitecos um, roubando carne e carcaças e usando pedras, né? Eles estão ó, usando ferramentas, né? Isso aí hoje em dia quase certamente é errado. Não porque eles não podiam usar bastões, ossos e coisas assim, né? Afinal, o, o chimpanzé hoje em dia também usa pedras, ele pode usar um osso e coisas assim, mas não regularmente, porque os ossos não fazem parte da dieta, né? Regularmente, né? Eles caçam, né? Mas não dessa forma organizada. Aqui a gente tem os, os robustos andando pelo ambiente, né? Forrageando, né? Frutas e cavando com um pedaço de pau por raízes, né? E as mulheres hoje em dia de caçadores-coletores na África e na Austrália também, elas andam com um pedaço de pau que elas usam para cavar porque é duro cavar com as unhas, né? Eles preferem cavar com um pedaço de pau. Só que a gente não tem nenhuma certeza que enquanto que o chimpanzé pode fazer isso ocasionalmente, ele não faz isso regularmente. Ele não vai pegar uma ferramenta assim e andar com ela o tempo todo e ficar cavando, né? O chimpanzé quer uma ferramenta, ele pega um galho, puxa e usa na hora e depois joga fora. Ele não. Então, tem algo de um pouquinho humano demais nesses Australopithecus. E aqui a gente tem os Australopithecus quebrando ossos, né, para tirar o tutano, né? Caçando juntos, né? E se jogando em cima dos antílopes. Tudo isso é comportamento dos caçadores-coletores do Kalahari, né? Que eles fazem isso, né? Mas não necessariamente os nossos ancestrais faziam. Aqui a gente tem os robustos, né? Caçando esses animais ah, ah, que ficam, né? Tem uns roedores grandes lá na África que eles fazem túneis, né? Então, os ratos topeira, né? Então, um comportamento de hoje é você põe pedras, né, nos vários buracos e começa a fazer barulho, né? Aí você deixa um único lugar onde eles podem fugir. Aí, quando eles tentam fugir, alguém com uma pedra mata os bichos conforme eles tentam fugir, né? E isso é sofisticado demais, provavelmente, para os Australopithecus robustos e provavelmente é predominantemente vegetarianos, né? Então aqui a gente tem uma fêmea de Australopithecus chegando, olhando para o marido, né, com um porquinho na mão, ele chegando e mostrando, ó, aqui é o Hirax. O Hirax ele parece um pouquinho, né, o de baixo é um pouquinho, mas o de cima, aí eu estou falando desse aqui, né, esse aqui, ó. Então, esse aqui é um Hirax. O Hirax, ele é o parente do elefante, tá? É muito curioso, né, ele e o elefante estão, e o Dugong, né? Estão na África há muito mais tempo do que os outros animais, né? E antes eles eram as espécies dominantes, né?
E depois se adicionou símios, canídeos, antílopes, assim por diante, que vieram da Eurásia, né? É, ó, então aqui para agradar a mulher que está esfolando leitão com uma pedra afiada, australopitecos de volta ao abrigo mostram o animal que caçou. Viviam em pequenos grupos e às vezes utilizavam cavernas como abrigos temporários. Isso é certamente errado, tá? Então eles eram predominantemente vegetarianos e comiam frutas. Podiam comer animais, né? Mas mais como chimpanzés, não como humanos. Tudo isso aí é comportamento humano, né? Agora, os erectos podiam fazer talvez tudo isso, né? Mas não os australopithecus. Hum, agora, aqui, se você tem uma lança, um pedaço, aí você pode caçar esses porcos espinhos, né? Porque o problema do porco espinho é que ele te espeta seu pé. Ele vem de ré, né? Até o leão tem medo, né? Mas com uma lança, aí você não vai ter medo, né? Então, aqui é o Raymond Dart. Raymond Dart propôs uma cultura osteodontoquerática para a criança de tal. Porque eles foram encontrados, os australopithecus, né? Foram encontrados com um monte de ossos quebrados. Então, por isso que esse desenho aqui, né? De tantos indivíduos usando ossos, né? Ossos, né? Ossos pontudos, né? Porque eles encontraram bastante ossos, né? Então, ele propôs uma cultura osteodontoquerática. Então, essa mandíbula aqui de antílope podia usar como um raspador, isso aqui podia usar para furar, isso aqui podia usar como, sei lá, sei lá, um martelinho, né? Ou uma picaretazinha, né? Para cavar coisas, né? Bom, hoje a gente sabe que essa visão provavelmente está errada, né? Ah, esse aqui, ó, veja, dente de sabre, um canídeo, um javali, né? Timão e Bumba, né? Lembra? Então, não lembro quem que é o Timão e quem que é o Bumba, né? Acho que esse aqui é o Bumba e com os filhotinhos. Então, na verdade, é uma fêmea Bumba. Aqui, ó, antílope, zebras, gazelas, né? Que são tipo de antílope, zebras, babuínos e ó, cibatério. Então, dente de sabre aqui e cibatério, ó, aqui é o Kilimanjaro, né? O cibatério é uma girafa, né? Na verdade é um girafídeo, né? Só que ao invés de evoluir um pescoço comprido, ele evoluiu esses ossiconos, né? Que é o chifre da girafa, parece o do alce, né? E as proporções dele são de um alce, né? Aqui é o Raymond Dart, né? Javelinho, né? é, Mostra aos seus alunos um crânio reconstruído de uma fêmea adulta de Australopithecus. Então, esse aí foi no Macapansgat, 350 quilômetros ao norte de Joanesburgo. É um dos muitos fósseis importantes dos humanos descobertos pelos alunos colaboradores de Dart em suas exploradas. Dart propôs essa cultura osteodontoquirática, né? Simopithecus era um babuíno gigante que existia na época dos Australopithecus. Dinotherium é um elefante na época, né? Só que, veja, ele ao invés de ter as presas em cima, ele tem as presas embaixo, na mandíbula de baixo, né? Então, a gente não tem a mínima ideia para que ele usava isso, né? Frequentemente eles têm marcas que foram usadas como uma picareta ou pá, né? Então, vai saber o que ele fazia, né? Um elefante que cava buracos, coveiro, para que ele fazia isso? Talvez ele se interessasse por sementes e tubérculos, né? Ou talvez ele quisesse derrubar árvores, né? Porque aí ele pode comer as folhas, né? A árvore derrubada no chão, né? Vai saber para que eles usavam, né? Mas ele parece mesmo uma guindaste, né? E aqui o Notocoelhos. O Notocoelhos, ele é semelhante ao Facócero, só que ele é muito maior, né? Tipo, o dobro da altura, o dobro do comprimento, o dobro da largura e 8 vezes o peso, né? Agora, será? Será que essa turma dos Australopithecus eram caçadores tão vigorosos e poderosos assim? Será que eles saíam por aí? Tá tudo dominado, vamos caçar tudo, isso e aquilo, né? Mas veja, olha, a Lúcia, além de coexistir com hienas, leopardos e leões, né? Eles também coexistiam com Megantero huitei, né? Que é um tiro sabe que posteriormente dá origem aos Smilodons na América do Norte, né?
E aqui você tem o Motherium, né? O Motherium, ele é um pouquinho diferente dos Vilodon, porque os Vilodon é mais tipo um leopardo, um animal que fica no meio do mato, né? E o Meganterum, ele tem as proporções de uma hiena, sabe? As patas da frente são maiores que as patas de trás, então talvez fosse um animal de área mais aberta. E os dentes de sabre deles, eles não são como facas propriamente, mas sim como eles são mais achatados, lembra o dente do Tyrannosaurus Rex para rasgar mesmo. Então, e aqui a gente tem Pachycrocuta brevirostris, que era uma hiena, só que era uma hiena enorme. Eles eram muito grandes, né? Então, veja, esses animais coexistiam com os seres humanos modernos, né? Então, um homem era um caçador ou ele era um caçado, né? Então, provavelmente ele era um caçado, né? Ele não era um caçador. Então, o Lick, o pai, né? Ele virou e falou: nós não éramos comidas de gato. Você provavelmente está errada. A gente é e sempre foi comida de gato, né? Tigres, leopardos e leões sempre foram comedores de seres humanos, né? O lance é que com a gente com lanças, né, a gente se tornou perigoso para os leões também, né? Só que em todos esses lugares, de vez em quando um leão ou um tigre, né, um leopardo, como viram um comedor de gente, né? Um man-eater. Então, na Índia, os ingleses frequentemente tinham que sair e caçar, né? Com os man-eaters, né? Os man-eaters, às vezes, por exemplo, o leopardo de Rudrapayang matou mais de 300 pessoas, né? E tem tigres que mataram 400 pessoas, né? E lá na África, né? Tem uns dois tigres famosos, não, dois leões famosos, desculpa, né? Dois leões famosos, que eram dois machos que estavam dispersando, né? Foram expulsos, né, do bando deles, né? Os machos expulsam os filhotes, né, de sexo masculino, né? E seja filho deles ou não, eles expulsam, né, quando eles atingem a idade reprodutiva, então eles saíram migrando e eles se especializaram em caçar. Foi uma época que tinha morrido muito búfalo e antílope, isso e aquilo, aquelas doenças que afetam a boca e a pata, né, dos animais, né, fica cheio de feridas na pata e na boca, né, e os bichos morrem, então, rinderpest. Então morreu as tampas das manadas, né? E os bichos então estavam meio desesperados. Aí eles comiam pessoas, né? E claro que os nossos ancestrais hominídeos, eles não tinham lanças, né? Um, que, pô, uma lança ela é comprida, né? Então, antes do leão, ou tigre, ou leopardo chegar na pessoa, a pessoa pode cortar o animal. E se você der sorte, pegar uma veia, uma artéria grande, o bicho sangra até a morte, né? Então, isso aí torna mais equitável o combate, né? Tanto que, né, se o bicho não te pegar de surpresa, e se você tiver de bando, é possível um grupo de pessoas resistir a um leão, um tigre, um leopardo, né? Invariavelmente, os indianos, os africanos têm mais medo do leopardo do que do tigre e do leão. Porque o tigre e o leão não tem medo da gente. Então, ele basicamente ele pega pessoas de dia e pega pessoas de noite. Né? A minha leopardo sempre à noite e sempre por trás. Você não sabe que o bicho está lá até ele te catar pelas costas, né? Agora, jaguares e pumas, né, daqui da América do Sul, eles não coexistiram com o ser humano, a evolução do ser humano. Então, é difícil eles se tornarem comedores de gente. Quem faz isso mesmo, com gosto, são os animais da Eurásia, né? Os tigres e os leões, né? Os tigres da Ásia, os leões da África, os leopardos nos lugares, né? Eles podem virar comedores de gente, né? Então, né, é bem possível que os nossos ancestrais eram comida das hienas. Tinha urso naquela época, né? Ah, não pus urso. Vai ter uma figura dessas que tem um urso. Bom, agora, e como que era? Então, e a história da cultura australodonto-querática? Bom,
Saskatran, ó, então Saskatran é o lugar onde foi encontrado é, vários crânios de australopithecus, junto com um monte de osso quebrado, e Raymond Darr propôs a sua cultura ostel, ossos, odonto, dentes, querática, chifres, né? É, a cultura de ferramentas de ossos lá. Só que quando você olha, a frequência dos australopithecus é mais ou menos parecida com a frequência dos porcos, por exemplo. Leopardos são mais raros lá. Só que quando você pega um crânio de um leopardo dessa época e você encaixa nos buracos encontrados dos animais lá, inclusive nesse crânio aqui de Australopithecus, ele se encaixa perfeitamente. Então, provavelmente, o que que tinha nesses Saskatchans é que lá é um abismo, né? Um buraco no chão, que forma um calcário, né? O teto de uma caverna que cai e forma um buraco, né? E árvores crescem ali. Então, o leopardo provavelmente trazia uma presa. O leopardo é pequenininho comparado com um leão, um tigre de sabre, assim por diante. Tinha ursos nessa época na África. Então, ele pegava os animais que ele caçava e trazia para cima da árvore. E a árvore ficava acima da caverna. Então, quando o bicho morria, ele fazia isso, né? Ele quicava, né? Ele caía, põe, põe e caía dentro da caverna, né? Do abismo. Então, juntou um monte de antílope com alguns porcos e alguns australopithecus. E eles não eram o homem o caçador. A resposta é o homem o caçado, né? A presa. Então, Saskatchans, os indícios e o jeito que os ossos são quebrados e tudo, não é indício de canibalismo. É indício de predação. Bom, e a criança de Town? A criança de Town tem marcas na cabeça que são equivalentes às feitas pela águia pega-macaco no crânio de macacos. Então foi proposto que a criança de Town, que na verdade era pequenininha, né? Assim, pelo menos a cabeça e o corpo seria mais ou menos assim, né? Teria dentro do limite das águias, né? Ainda mais se tivesse águias maiores do que as de hoje em dia, que é possível. Tem a águia lá na Nova Zelândia que matava moas, e as moas tinham 4 metros de altura, né? Então, né, as águias pega-macaco conseguiram predar ou conseguiam predar filhotes de Australopithecus, né? Então não é o homem ou o caçado, é o caçador. É o homem ou o caçado, né? A gente só provavelmente mudou as regras quando a gente se tornou maior, né? E a gente começou a fazer ferramentas de pedra, né? Bom, aqui a gente tem a reconstrução de Ucrânia de Australopithecus afarensis, né? E ele foi reconstruído fragmentos de muitos crânios, né? É, é, ele foi descoberto em 1993 e tinha uma anatomia muito parecida com essa. Ou seja, esse aí foi reconstruído, né, chutado, né? E depois a gente achou um crânio de afarenses basicamente igual a esse, em 93. Então a gente sabe de que essa reconstrução foi boa. A mandíbula era robusta comparada com o símil, os molares maiores, né? Então mostra de que o tema dos australopithecus, ele foi, né, ele foi mudando do tema, os primeiros hominíneos, os símios bípedes, né, das savanas, para os símios tardios, né? Então, na verdade, é o mesmo tema, só que exagerado, né? E eles eram bípedes, né? As pegadas de Laetore, que são praticadas, que estão, hoje em dia estão cobertas de... Eles usaram areia para cobrir, né, e preservar, né? Então, para que gerações posteriores possam encontrar, porque elas gastam muito rápido, né? Então, aqui a gente tem a pegada de chimpanzé, do ser humano moderno, e em Laetore. Laetore, o dedão é um pouquinho mais separado, né? Do que o ser humano moderno, mas o dedão aponta para frente, ao invés de ser para o lado, né? Então, essa adução do dedão sugere que eles andavam bípede e bate com o quadril também, né? Que é o crânio da farense, a gente já vê essas figuras, né? A figura 20.3, um, ela, ela mostra que o afarensis, ele tem
né, a forma do crânio é igual ao do chimpanzé, mas os incisivos dos caninos são menores, os molares são maiores, né? A gente também já viu essa figura, né, 20.4, que mostra de que o os australopithecus quase certamente eles tinham um estilo de vida diferente do nosso, né? Porque enquanto que eles andavam aparentemente bem, eles têm falanges compridas e curvas no pé que ajudaria a subir as árvores, né? O dedão no pé deles é mais alto nível que o nosso. Os dedões da mão, os dedos eram grandes e curvos, né? Que ajudam a subir nas árvores, né? O tórax era em pirâmide, ao invés de ser quadrada, né? E os capas eram voltados mais para cima, né? Então ajuda a subir melhor, né? Então, enquanto que o quadril era bem diferente do chimpanzé, um, ele, né, ele tinha algumas das adaptações do chimpanzé, um, o, eles tinham algumas das adaptações do chimpanzé para subir em árvores, né? Então, eles provavelmente passavam, né, eles andavam entre as árvores, mas eles dormiam em cima das árvores, né? Os Australopithecus anamenses, a gente tem só uns pedaços, né? Mandíbula, maxila e tíbia, húmero, né? A parte final do húmero e o rádio, né? O rádio é esse aqui, né? E ele vem até aqui, né? E aqui a gente tem a onda, né? Ah, e a tíbia também tem a porção distal, né? Então, eu sei que a gente tem o Australopithecus anamensis, a gente já conversou um pouquinho sobre ele, né? E a gente tem o Australopithecus carri, né? O que a gente tem dele, né? Uns bracinhos, né? E aqui o Barrel gazários, que a gente achou super interessante, né? Então, todos esses Australopithecus, eles ajudam a gente a entender, né? De que provavelmente de Ardipithecus ramidos, né? Que vai de 5 a 4,4 milhões de anos, né? Eles deram origem ao Australopithecus afarensis, né? Talvez, né? E o do Australopithecus afarensis, que provavelmente é uma espécie só, mas alguns argumentos dizem que tem tanta variação de tamanho que provavelmente eram duas, como que a gente vai saber? Mais fósseis, né? Aí a gente começa a ter várias coisas simultâneas, né? Africanos etiópicos dá origem a robustos na África do Sul e você na leste da África, né? Africanos também dá origem a Homo SP, que talvez seja o Homo naledi, né? E depois Homo habilis e Homo rhodopensis, né? Que talvez fosse uma espécie muito variável, mas muitos cientistas hoje em dia acham que são duas espécies. E depois a gente tem o Homo ergaster, né? Que seria o Homo erectus da África, né? E o Homo ergaster migra para a Ásia e dá origem ao Homo erectus, que é asiático e fica quase igual durante todo esse período entre, sei lá, quase 2 milhões de anos antes do presente, né? E hoje em dia a gente datou os fósseis e alguns fósseis parecem ter 1,8 milhões de anos, né? Então quase simultâneo com o Ergaster, né? E chega até mais ou menos 30 mil anos, ou 50 mil anos antes do presente, né? E aqui o Ergaster dá origem na África mesmo ao Heidelbergensis, dá origem aos Neandertais, os Denisovanos e Homo sapiens modernos, né? Na África, Homo sapiens modernos, Neandertais e Denisovanos vão para a Ásia e para a Europa, respectivamente, né? O Denisovano não está aqui, né? Então, isso é de 1996. Então, as perguntas chaves desse capítulo 20 aqui qual era o padrão locomotor dos australopithecus? Eles andavam, mas não corriam, e subiam muito em árvores. É, por que os biólogos evolutivos não favorecem reversões? É, como seria a progressão de aparência para africanos para homo? Em relação à robusticidade das juntas dos braços, né? É, mas a pergunta aí é cabeluda aí. Por que os biólogos evolutivos não favorecem reversões? Porque, bom, pelo menos na morfologia, você supõe reversões, aí você pode é, você tem uma aplasia muito grande que pode ficar mais difícil de reconstruir árvores filogenéticas, né?
O afarenses, eh tem os braços menos robustos que os africanos. E aí volta, né, inclusive tem o H62, ele tem braços mais robustos e compridos do que a Lucy, né. Então, eh, isso aí torna um pouquinho mais complicado, porque aí você tem que propor evolução em mosaico. Então acho que essa seria a principal razão, é que se você assume muitas reversões, você cria árvores filogenéticas que são homoplásticas, né. Mas a gente tem que ver a árvore, estadisticamente, é mais parcimoniosa, né, então se ocorreu reversões, a gente tem que aceitar, essa é a minha opinião, né. Pois, que tipo de evidência pode fechar o assunto se os australopitecos faziam e usavam ferramentas de pedra? Bom, se a gente encontrar uma carcaça de animal, né, com um monte de pedra em volta, né, na época dos australopitecos afarenses africanos, que o genoma ainda não tinha evoluído, aí isso aí ia resolver, né? Porque o uso de ferramentas só aparece no registro fóssil com aparecimento de genoma, né? Então parece que é o genoma que estava fazendo, né? E antes disso, você tem, desde 4 milhões de anos atrás, 4,1, né? Anamenses, você tem australopithecus que não tem uso de ferramentas. Aí há 3 milhões de anos atrás, 3,5, aparência, não tem ferramentas. E depois os africanos, né, entre 3 a 2 milhões de anos atrás, na África do Sul não tem ferramentas. Aí de repente aparecem, né? No leste da África, a partir de 2,6 milhões de anos, quando aparecem os primeiros Homo. Então não foi os Australopithecus. Qual é a provável relação entre os robôs, os Australopithecus robustos e gráceis? Bom, na verdade, provavelmente os Australopithecus gráceis, eles deram origem aos Australopithecus robustos, porque durante esse período, né, entre 3,6 e 1 milhão de anos antes do presente, o clima foi ficando mais seco, as plantas vão ficando mais xerófitas, ou seja, as folhas ficam mais grossas, tem mais fibras, né, e talvez a alimentação fica mais rica em fibras, ou eles começam a usar essa raiz, ou o que seja, isso aí gasta os dentes mais, aí eles ficam com mandíbulas mais poderosas. E tem africanos que têm, principalmente estadios, começam a ter dentes como os robustos, né? E os primeiros robustos, a gente registrou isso no registro fóssil, eles têm mandíbulas mais leves do que posteriormente. Então esse tema, eles são, na verdade, é uma continuação do tema dos símios, né? Então a gente aqui viu, né, 3 categorias, né? Os primeiros hominíneos, os primeiros símios, afarenses, africanos, eh, da savana, bípedes, e os tardios, que são os robustos. E a gente terminou esse capítulo, né? O próximo é o capítulo de gênero Homo, e aí a gente continua daqui a pouco. Deixa eu parar a gravação, né? E aí checar para ver se está tudo direitinho, né? A gente vai parar a gravação quando isso aqui funcionar, né? Vamos aqui para a apresentação. Ah, não, primeiro para a gravação. Desculpa, o computador está lento. Eu preciso recomeçar ele. Vamos para a apresentação. Ué, tô demorando para responder. Eu gravou direitinho, né? Até mais aí, gente. Demorou um pouquinho, desculpa.